E aí, galera, do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Michel, professor de Geografia. Estamos aí hoje iniciando mais uma semana de estudos do nosso PET. Semana passada nós tivemos aí uma pausa, né? Foi um período aí em muitas escolas onde foram trabalhadas as atividades complementares. E hoje estou trazendo para vocês um outro vídeo explicativo, desta vez sobre a semana 2. Vamos aqui fazer uma breve introdução sobre a semana 2, que vai falar sobre a população brasileira. O que é que vai falar sobre a população brasileira? Nós vamos entender ao decorrer desse vídeo, ao decorrer dessa aula, que o Brasil ele é uma mistura de povos, é uma mistura de etnias. Porque nós bem sabemos, vocês aprenderam isso lá no quinto ano, lá no quarto ano, vocês viram que o Brasil ele ele tem como povo nativo os índios, correto? Então os índios são o povo nativo aqui do Brasil. Só que no processo de colonização, lá em 1500, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles vieram para o Brasil, aqui fizeram um processo de colonização. A colonização no Brasil foi a base de exploração, exploração de madeiras, que foi o caso do pau-brasil, exploração do ouro, exploração, enfim, de pedras preciosas. Existiram vários momentos aí nesse processo de colonização. Mas, enfim, esse processo de colonização, ele serviu para que acontecesse essa miscigenação. Quando você vê no seu pet aí, miscigenação ou miscigenada, isso significa mistura de povos, mistura de etnias. Aí os portugueses vieram para o Brasil, aí começa, aí há a mistura entre índios e portugueses. E depois disso, os portugueses trouxeram para o Brasil os negros africanos para serem mão de obra aqui nas terras brasileiras. Então, enfim, a partir daí nós já começamos a perceber como que se deu esse processo de mistura de povos. Depois vieram outros, a gente vai ver depois no PET, sim, vieram outros povos para cá. Então, vamos, por enquanto, trabalhar somente esses três povos, os indígenas, os portugueses e os africanos. Então vamos lá ao nosso PET então, gente. Vamos ao nosso PET. Olha só, semana 2, página 51. Nós temos aqui o conteúdo relacionado à demografia do Brasil. O que quer dizer demografia? Demografia é o estudo da população, que fala sobre a população. Beleza. Tema: a população brasileira. Eu vou tentar ser o mais breve possível, gente, para explicar as atividades também. Vamos lá. Existem esses textos aqui, gente, recapitulando, que vocês devem ler, para que vocês tenham uma noção bacana de todo o conteúdo do PET. Não vou ficar lendo aqui para não perder tempo. Mas vamos lá. Em 2020, a população estimada do Brasil, ou seja, aproximadamente 212 milhões de pessoas moram aqui no Brasil. Vamos analisar a população brasileira, né, residente por cor ou raça. Ou seja, nós agora, gente, no sexto ano, vamos trabalhar muito com gráficos, tá? Gráficos e tabelas. Nós temos aqui um gráfico colorido, onde ele mostra o seguinte: isso aqui é uma pesquisa, tá, do IBGE. Olha, tem a fonte, é uma pesquisa confiável, é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão do governo que ele é responsável por fazer pesquisas sobre população, sobre economia, e depois divulga esses dados. Vamos lá. Segundo a pesquisa do IBGE, 42,7% da população é considerada uma população branca, de origem europeia, certo? 9,4% da população é considerada população preta. 46,8% da população se considera população parda. E
1% está aqui, ó, entre amarela e entre indígena. Gente, vamos colocar um detalhe aqui. Não vamos usar a palavra, a expressão raça, mas sim cor, para ficar algo mais claro para vocês. Quando se fala aqui de população branca, pessoas de pele branca, preta, população de pessoas de pele preta ou negra, né, como alguns preferem dizer. Os pardos, né, que são considerados aqui, ó, 46,8%, que a maior parte da população se considera parda. O pardo, ele, como que eu vou dizer para vocês, ele está no meio termo, ele não é preto, não é branco, ele está no meio termo. Os amarelos, né, e os indígenas são aqui a minoria, olha aqui, ó, a minoria dessa população em termos de cor ou raça. Então nós percebemos o quê? Que a maior parte da população brasileira é considerada parda, que já é um fruto da miscigenação, é um fruto já da mistura de povos que ocorreu no Brasil. A população brasileira está distribuída de forma desigual. Por que ela está distribuída de forma desigual? Ela está distribuída de forma desigual no sentido de território, porque nós temos territórios como, por exemplo, todo o Sudeste tem muitos, milhões de pessoas morando aqui, e nós percebemos também o seguinte, que no Sudeste as casas, a população vive mais aglomerada, vive mais junta. O que acontece? Quando você parte para analisar a população, por exemplo, do centro-oeste do Brasil e a população do norte, onde fica a Amazônia, além de ser um quantitativo, a quantidade geral de pessoas é menor, mas também há uma outra questão que a população fica mais espalhada, fica mais separada, né? Não tem cidades tão próximas, tão coladas uma na outra, como é o caso aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. População segundo sexo, ou seja, 51% da população brasileira é o quê? Composta por mulheres. 48,2% da população é composta por quê? Por homens. Então nós observamos o quê? Que no Brasil existem mais mulheres do que homens. Isso aqui é um gráfico, tá? O gráfico, gente, só para vocês terem uma noção. O que é interessante no gráfico é que ele representa um monte de coisas que seria preciso escrever textos longos e detalhados. O gráfico ele fala muito mais do que muitos textos, tá? Então, gente, esse ano está para haver o censo populacional. O que é o censo? Esse censo aqui, ele é a contagem da população. Muito em breve, esperamos, né? Que isso ocorra ainda esse ano. Os agentes do IBGE estarão passando de casa em casa, perguntando quantas pessoas moram na casa. Uma série de perguntas. Para que o IBGE saiba o quanto de pessoas que existe no Brasil, onde essas pessoas estão concentradas, como que elas vivem, qual que é o tipo de casa. É um questionário, e esse questionário é passado para o governo, e o governo, a partir desse censo, dessa pesquisa, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder analisar onde que ele tem que investir mais, se investir mais na educação, se investir na saúde, na segurança pública, onde que ele tem que investir. E qual região do Brasil depende de maiores investimentos, porque o Brasil é um país de extensão continental. O Brasil é um país gigante. Então não adianta falar que o mesmo investimento, a mesma necessidade que existe em determinada região de Minas Gerais é a necessidade de outra região. A necessidade de São Paulo é a mesma lá do Pernambuco, a necessidade do Amazonas é a mesma necessidade de Santa Catarina, é totalmente diferente. Por isso existe o censo, para saber não só quantas pessoas existem no Brasil, mas também saber o que cada região, o que cada cidade, o que cada estado necessita em especial. Gente, vamos então às atividades aqui.
Vamos analisar essas atividades. Observe a imagem. Tá a imagem aqui, ó, um aglomerado urbano. Isso aqui é uma grande avenida, uma grande área comercial de uma grande cidade também. Vamos lá. Sobre a formação da população brasileira, você vai responder. Por que a população brasileira é considerada miscigenada? Eu já falei. A palavra miscigenada, ela significa que a população brasileira ela é misturada. Quais os fatores positivos de existir uma população miscigenada? Vamos analisar. Imagine se no Brasil existissem só índios. Nós teríamos somente a cultura indígena. Imagina se no Brasil tivesse somente portugueses, teríamos somente a cultura portuguesa. Mas como vieram vários povos para cá, aí tem índio, tem português, tem africano angolano, tem gente do Moçambique, tem italiano, tem japonês, tem um monte de gente aqui no Brasil, povos diferentes. Então isso tudo é uma mistura. São cultura diferente, culinária, estilo musical, estilo de vestir, sotaque. Tá vendo como que é diferente? Como que isso faz com que um país ele seja um país culturalmente de diversidade cultural? Como que isso torna a cultura de um país muito rica? Né? Então vocês vão analisar aí o que eu estou falando e vão ver se isso pode ser um fator positivo. Quais são os outros fatores positivos que existem da população ser misturada, ser miscigenada? A número 2, sobre a imigração, né? Tem um enunciado aqui. Como que você acha que a migração se relaciona com o aumento da população em um lugar? Migração, gente, é quando as pessoas saem de um lugar, né? Elas saem de um lugar e elas vão para um outro lugar. A pessoa muda de região, a pessoa muda de local, tá vendo? Por exemplo, a pessoa sai de Minas Gerais e vai para São Paulo, a pessoa sai de São Paulo e vai para Brasília, para o Distrito Federal, tá vendo? Então, como que essa migração, pessoas saindo de um lugar e indo para o outro, como que isso aumenta a população de um lugar? E a letra B, na sua opinião, por que as pessoas migram? O que leva uma pessoa a sair de um lugar e ir para o outro lugar? O que leva? Vou dar um exemplo para vocês. Busca de emprego. Aí vocês vão colocar aí pelo menos mais os dois fatores, mais os dois motivos que levam as pessoas a migrarem, a mudarem de um local para o outro. Analisar a imagem agora. Se no Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos o quê? Aí mostra aqui esse desenho, né? 47 das pessoas. Esse desenho, gente, ele está respondendo esse aqui, ó. Ele está respondendo... Não, nesse não. Ele está respondendo esse gráfico aqui, tá? Vamos lá, então. Esse desenho mostra que se existissem, deixa eu colocar aqui, 100 pessoas, se existissem 100 pessoas no Brasil, 47 delas seriam pardas, 43 seriam brancas, 9 pessoas seriam pretas e um amarelo ou um indígena. Isso aqui é segundo aquela pesquisa que está lá em cima, tá? No Brasil existem 212 milhões de pessoas. Isso aqui está falando se no Brasil é uma proporção, tá? Não são números reais. A cada 100 pessoas no Brasil seria distribuído nesse sentido aqui, em questão de cor, tá vendo? Beleza. Aí após você analisar essa imagem aqui, você vai responder o seguinte, você vai indicar os grupos migratórios, ou seja, os grupos que migraram, que mudaram de um local para o outro, que ocuparam o Brasil informados na imagem. Vamos lá. De cara, gente, os amarelos e os indígenas, eles estão separados aqui, porque eles já moravam aqui, então eles não mudaram para cá. Então vocês vão ter que ver
outros povos aí, ó, europeus, africanos, certo? Que vieram para cá. Os índios, a terra aqui é deles, eles são os donos da terra eternamente, porque foram os primeiros habitantes aqui. A letra B. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, a maior parte da população brasileira se considera branca, parda ou preta. A resposta está aqui, tá? Quais características culturais africanas podem ser encontradas na cultura popular brasileira? O que você... Isso aqui vale uma pesquisa no Google ou em algum livro de história. O que existe na cultura brasileira, na culinária, na religião, na música, o que tem, né, de africano, o que tem de cultura africana na nossa cultura brasileira. E essa aqui, gente, a número 4, é para você marcar V ou F para as afirmações. Vamos lá. A população brasileira é considerada miscigenada, misturada, por possuir uma população com base de imigrantes que vieram do leste europeu, leste e oeste europeu. Gente, é uma alternativa, essa aqui, por exemplo, ela é mais ou menos verdadeira. Como não tem mais ou menos, então ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela é miscigenada, sim. Vieram para o Brasil europeus? Sim. Mas espera aí. E os africanos? Onde falou de africano aqui? Onde falou de asiático aqui? Tá vendo? Então, tá faltando alguma coisa aqui. Essa daqui, ó, vou marcar para vocês que ela é falsa. Tem um outro detalhe aqui, ó, sobre o leste europeu, mas eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto. De acordo com os levantamentos realizados pelo IBGE, a maior parte da população brasileira é considerada parda. Olha lá, né? Esse desenhozinho aqui, ó, ou aquela barrinha lá de cima. Aqui está a resposta. A maior parte da população brasileira encontra-se na região sudeste. A maior parte, o maior número de pessoas está na região sudeste, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Os índios, os indígenas, podem ser considerados como o primeiro grupo cultural a ocupar o Brasil? Pode sim ou não? Quem eram os donos das terras brasileiras? E a última, dos diferentes grupos que migraram para o Brasil nas últimas décadas, pode-se destacar asiáticos, que são japoneses, coreanos, chineses, né? E também os latino-americanos. Latino-americanos, gente, são os povos aqui da América Latina, da América do Sul. Exemplo, chilenos, argentinos, paraguaios, uruguaios, peruanos, haitianos, são pessoas que vieram de outros países vizinhos aqui da América Latina. Então, esse povo foram os últimos povos a virem para o Brasil, a fazerem a imigração aqui para o Brasil. Então, gente, basicamente é isso. Essa é a explicação, expliquei aqui a matéria e expliquei também as atividades. As atividades são muito fáceis para serem resolvidas, tá? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, espero ter explicado de uma forma muito clara e objetiva, porque essa matéria é uma matéria também que vocês verão lá no 7º ano de novo, vocês verão essa matéria mais aprofundada no 7º ano. E é uma coisa assim importante, porque você conhecer o país no qual você mora, você conhecer a origem, as raízes da população brasileira, que é a nossa população, que nós estamos inseridos nela, nós fazemos parte dela. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, e vou agora encerrar essa aula, e desejando bons estudos aí para vocês, e que vocês se dediquem muito, e que esse 2021 seja um ano muito abençoado, seja um ano muito bom, e que tenhamos bons aproveitamentos aí nos nossos estudos. Então, gente, muito obrigado, e até a nossa próxima aula.